Olá, olha que legal, mais uma aula de artes. E como vocês estão? Eu vou fazer uma coisa bem legal, que eu gosto muito, eu acho que vocês vão gostar também. Na verdade, é revisão de uma coisa que nós já estudamos. Por que nós vamos revisar agora? Vai ter uma coisa legal que vai estar acontecendo amanhã. Vai ter uma avaliação, e nessa avaliação nós vamos estudar um pouquinho sobre várias matérias, incluindo artes. Olha que coisa legal, que avaliação boa. Vai ser muito bom, né? E para isso nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais de textura na arte. Legal, né? Mas antes disso, eu queria saber como vocês estão. Estão fazendo tudo direitinho, todas as atividades? E isso é muito importante, de tirar um dia, um horário, que a gente esteja mais tranquilo para fazer as atividades de artes, porque a gente fica criativo, né? Você fica mais organizados na hora de criar o desenho, de criar todas as suas atividades, não é isso? Então, nós vamos separar sempre um horário legal, reveja várias vezes o vídeo, porque esse vídeo é gravado. Então, se você tiver qualquer dúvida, volte para assistir novamente, faça com cuidado as atividades, use o material que você tem em casa, né? Sempre estamos colocando lápis de cor, canetinha, um material reciclado, e hoje nós vamos usar muito isso, né? E outra coisa legal também é a gente guardar todas as atividades, tá bom? Não deixe de guardar, porque essas atividades eu quero olhar depois, né? Eu estou guardando todas que eu estou fazendo. Então, nós vamos trabalhar hoje a textura gráfica na arte. Olha que interessante, que legal. E uma coisa importante que eu não falei, estou recebendo no meu e-mail várias atividades da releitura viva. Vocês fizeram um desenho de releitura comigo, ficou muito legal, está sendo muito legal receber. Os alunos estão falando no e-mail que gostaram da atividade. Foi uma atividade fácil, porque nós trabalhamos a textura e também o desenho e a fotografia. Misturamos tudo junto, olha que legal. E fizemos uma foto bem legal, trabalhando a nossa expressão corporal junto com uma releitura de uma obra de arte. Foi muito legal, as imagens estão maravilhosas, eu estou amando receber cada uma delas. Então, continue mandando. Quem não fez, mande essa semana, faça devagar, volte lá no vídeo para você rever, tá bom? E mande para o meu e-mail, que eu vou colocar no finalzinho, vou falar com vocês no finalzinho da aula, ou eu coloco no planejamento que vai para casa, tá? Que é melhor para vocês guardarem, não é isso? E o que é textura? Nós temos dois tipos de textura, né? Tem aquela textura que a gente sente, que é contato, nós já falamos sobre isso. Quando a gente coloca a mão, a gente sente que é macio, áspero, né? Pegajoso, isso tudo a gente sente com a mão. Estamos com a pele, na verdade, né? Com a pele toda. E tem a textura gráfica no desenho, que é o que nós já fizemos aqui na aula. Nós trabalhamos com a textura gráfica, com alguns elementos, a linha, o ponto, criando repetições, igual está aqui nessa imagem que vocês estão vendo. Olha que legal. Tem a pintura e tem a textura. Cada quadradinho tem uma textura diferente. Uma hora é um zigue-zague, imitando uma madeira, imitando um tijolinho, trabalhando linhas, o círculo. Então, tudo isso é textura. Até a folha do seu caderno tem textura, que são as linhas, né? Então, isso nós vamos ver sempre e encontrar também na nossa casa. Se você olhar ao seu redor, você vai encontrar vários tipos de texturas diferentes, né? Eu tenho da cadeira onde estou sentada, tem do papel de parede, tem de alguns elementos, né? A madeira que é feita, os móveis, tudo isso tem uma textura e cada uma é diferente da outra. E nós vimos isso na outra aula, né? Nós vimos que tem aqui, ó, achuras, olha que bonitinho, cada um quadradinho desse, ó, diferente, e nem sempre você tem que pintar. Como eu disse naquela aula, né? Às vezes, um simples contorno, você faz um desenho bem legal, trabalhando a textura. Aqui eu coloquei esse exemplo, né? Que pode até servir de exemplo para vocês, quando vocês quiserem trabalhar com o desenho em casa, né? Se vocês forem fazer na hora de produzir a sua obra, você pode voltar nessa imagem, ó. É muito fácil, usamos o contorno da mão. Em volta, nós usamos dois tipos, né? A textura colorida, que foi dentro da mão,
trabalhando todos esses elementos da linha do ponto, que é bem matemático também. Olha, vai ser legal para nossa avaliação, né? Que a gente vai trabalhar matemática também. E também o preto e branco, que foi fora da mão. Olha que interessante. Então, você pode estar trabalhando esses dois estilos de desenho usando a textura gráfica. E nós vamos encontrar essa textura gráfica nas obras de alguns artistas. Então, alguns nós já conhecemos, outros não. Né? Nós vamos trabalhar aqui com um artista que é Gustavo Klimt. Ele é australiano e ele faz em suas obras, com a tinta, ele faz essa textura visual. Ele coloca vários elementos na sua obra e essa elementa parece um tecido estampado. Observe essa obra. Cada pedacinho parece um retalho de um tecido diferente, não é isso? Só que isso tudo ele faz com desenho e com pintura. Mas se você quiser, como nós vamos trabalhar a textura plástica, você também pode fazer colagem com papel de presente, com tecido antigo, alguma coisa que você não vai usar mais, você pode estar fazendo colagem na sua obra de arte hoje, tá bom? Então, esse artista, ele trabalha essa composição visual em tela, é uma tela com tinta a óleo, ok? E ele cria esses desenhos. Ó, eu gosto muito da imagem, o nome da tela dele é o Beijo, e ele trabalha com essas texturas diferentes, né? Visualmente falando, é muita informação, você encontra muitos elementos de uma mesma obra. Cada detalhe, não tem um espaço, a não ser o rosto, que é uma textura lisa, que seria a pele. O restante, toda ela é trabalhada com a textura gráfica, que é uma textura visual. Beatriz Milhazes também é muito legal de trabalhar. Ela já trabalha mais a geometria. Olha que interessante cada uma obra. Com composições de ondas, de círculos, trabalhando muito as cores. As cores na obra da artista é muito importante, porque a obra dela é mais abstrata, né? Então, você encontra vários elementos que podem ser com colagem, ou com tinta, ou com lápis de cor. Então, você vai usar qualquer elemento que você quiser. Lembrando também, se você quiser fazer colagem com botões, com barbante, o que você tiver na sua casa. A maioria dos materiais que nós vamos usar é o lápis de cor, papel A4, e também vamos trabalhar com materiais reciclados. Tudo que você tem em casa, um papel diferente, você pode amassar o papel de pão e fazer uma colagem, deixar ele com a textura diferente. Essa textura é a textura que a gente sente. Ou você pode só pintar, só contornar, só fazer linhas, que é a textura com lápis de cor ou com canetinha, ok? Quem tiver canudinho em casa, quem tiver palito de picolé que guarda, né? Que não precisa comprar, porque algumas coisas a gente nem usa mais, né? Igual canudinho a gente não usa mais, quase não usa. Mas aqui, se você já tem guardado, você pode reciclar, ok? Romero Brito é um outro artista que as pessoas gostam muito de trabalhar, porque usa muito a questão da textura no seu desenho. Ele é um artista brasileiro e trabalha muito com desenhos simples, bem infantis, com reprodução em série, né? Ele faz vários desenhos parecidos e trabalha muito a textura no fundo dos desenhos e no próprio desenho. Às vezes, o desenho até se mistura, né? Dando essa plasticidade legal, esse colorido interessante, essa obra alegre e vibrante. Ele falava que o mais importante para ele era a cor, não a forma. Olha que legal essa composição de textura usando a arte abstrata. Olha que legal que você pode fazer usando somente o lápis de cor, canetinha. Cada espaço, você trabalha muito a questão da matemática aqui, ó, círculos, pode usar muito a régua, não faça sem régua, se você escolher esse estilo de desenho, trabalhando a textura. A textura plástica também é muito legal. Então, nós já vimos uma coisa até agora, era uma releitura, uma revisão de tudo aquilo que nós fizemos. Nós revimos uma coisa bem legal, que é a textura gráfica. Só que agora a gente pode fazer uma composição também só com montagem.
Então, de repente, se você tem em casa alguns objetos que você não usa mais, como eu falei, alguns botões, ou até umas balas que dá para tirar foto e depois você reaproveitar, que vocês vão ver que é muito legal, vocês podem estar usando coisas que tem ao redor, ok? Nesses casos aqui, ó, pedrinha de aquário, você pode fazer uma composição. E se você não quiser colar, fazer colagem, tira foto e registra esse momento e guarde e manda por e-mail, ok? E se você quiser, você pode fazer uma colagem, que é tipo um mosaico, né? Mosaico é colar pequenos objetos, pequenos desenhos, pequenos pedacinhos de coisas e fazer uma pintura com objetos diferentes, não com tinta. Então, esse aqui seria um mosaico com pedrinhas, né? Você pode também usar materiais que você encontra na sua casa, um pedacinho de pano, fazer uma colagem, mas misturar essa textura, que é uma textura plástica, com outros objetos. Nesse caso, dessa imagem aqui do lado, desse lado direito, do meu lado direito, ela tem tecidos, ela tem barbante, algumas colas com relevo, mas a gente não precisa usar, a gente pode usar o nosso lápis de cor, linhas, pedaços de tecido antigo, papel velho, até de alguma embalagem, e fazer essa montagem, que essa montagem é uma montagem abstrata. Vocês sabem o que é o desenho abstrato? Ele não tem forma de nenhum objeto. Na verdade, ele tem mais a geometria ou as cores. E figurativo, como eu falei, se vocês quiserem, olha que bonitinho, vocês podem montar uma obra, fotografar e mandar para a gente. Nesse caso, ela é figurativa. O que é um desenho figurativo? É quando já começa a representar alguma coisa. A abstrata não tem nenhuma forma de objeto. Ela só é geométrica ou colorida. A figurativa já tem, ó, esse aqui é um detalhezinho da obra de um artista que é A Noite Estrelada, de Van Gogh, que ele usou vários elementos como textura. A primeira é a obra do artista, que ele usa textura com o quê? Ele usa textura com a própria tinta. Ele deixa a tinta bem grossa e quando ele pinta e a tinta seca, fica a textura da tinta. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, você vai encontrar um mosaico. Mosaico é uma pintura, uma colagem com pequenos fragmentos, que pode ser um pedacinho de revista, papel picado, botão ou algum material que você tem em casa que você pode montar e depois reutilizar, fotografa e depois você usa novamente para não estragar. Por exemplo, alguns grãos. Pode montar com os grãos, fotografar e depois você usa os grãos novamente. Não precisa desperdiçar alimento, mas fica um mosaico bem legal e é o que a gente tem em casa. Ou botões, né? Eu tenho bastante botão colorido, então se eu quisesse, eu poderia fazer uma textura plástica usando esse material. Botões coloridos, eu poderia fotografar e depois eu guardo os botões. Ou eu colo e deixo como exposição na minha casa, que também ficaria muito legal. Poderia fazer um quadro, né? Outra coisa legal que os artistas usam, nesse caso, você encontra areia de praia, conchas, fazendo uma releitura da Mona Lisa, que é feita com tinta. Aqui o artista usou pequenos materiais. Por exemplo, se eu tivesse aqui na minha casa açúcar, chocolate, eu poderia montar a obra, fotografar e depois fazer um bom chocolate quente, né? Com esse material. Mas os artistas usam isso também. Alguns alimentos. Alguns eles fazem essa reprodução, que é uma textura, não deixa de ser textura, né? Nesse caso, parece um achocolatado, um açúcar, um pedacinho de chocolate ali na parte de baixo e depois pode reaproveitar. Ou se o material tiver vencido, você já utiliza e já deixa virar uma obra de arte, né? Até você aproveitar o que você tem em casa, na verdade. Qual seria a nossa atividade para essa aula? Para essa aula, você vai utilizar todo esse conhecimento de textura, tá bom? A textura visual, que é aquela que você vai fazer com a canetinha, com o lápis de cor, com a régua, com a canetinha, com o compasso. Essa é a textura gráfica. Você vai também utilizar a textura visual,
que é essa que eu falei, que você pode estar colocando objetos e só fotografando, que todas elas são artes visuais, né? Mas essa é bem legal. E você pode também estar trabalhando colagem com vários materiais de textura, que tenha textura. Quais são eles que eu falei? Tecidos, botões, palito de picolé, qualquer coisa que dê textura, né? Tanto visual como tátil, tá bom? E você tem que lembrar que você vai usar vários materiais, todos que eu coloquei aqui na frente, todos. Fazendo uma montagem bem legal e bem interessante. E tem uma coisa importante, você tem que guardar esse trabalho, tá bom? Se você for usar material que estraga, como eu falei de alguns alimentos, de Toddy, de açúcar, ou de areia que faz, que você, se você estiver morando no quintal, que tem alguma coisa do lado de fora, você pode estar montando, fotografando e enviando só a imagem. Mas se você for desenhar, você guarde esse material na pasta para depois você enviar ou entregar lá na escola, tá bom? Depois a gente combina direitinho como vai ser feito, beleza? Por que nós revisamos esse material da textura gráfica? Porque amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma avaliação. Essa avaliação tem 3 matérias juntas: artes, matemática e música. E nessa avaliação, você vai colocar em prática qualquer uma dessas texturas que nós trabalhamos hoje. Pode ser a textura gráfica ou a colagem, que é plástica, tá bom? E você vai usar a sua criatividade. Em algum momento da avaliação, vai pedir para você usar essa textura gráfica. Ou num desenho, ou numa montagem, vai ser surpresa, tá bom? E nós vamos orientar vocês na hora da aula. Então, aproveite, faça essa atividade para você relembrar, guarde a atividade e guarde todo esse conhecimento que nós vamos precisar na avaliação de amanhã, tá bom? Um beijo para vocês. Essa aula foi rapidinho, porque era só para a gente relembrar e para você estudar um pouquinho para a aula de amanhã, tá bom? Até a próxima, um super beijo. Estou morrendo de saudade de vocês e até mais.